sobre Predator: Badlands, o nono filme da franquia Predator, lançado em 2025. Se você está chegando agora, seja bem-vindo ao canal. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Predator: Badlands não é apenas mais um capítulo da saga. Ele é um grande ponto de virada. Ele muda completamente a forma como o público enxerga os predadores, ou Yautjas, ao colocar um deles como protagonista. Algo que até então nunca tinha acontecido em um filme principal da franquia. A partir daqui, o universo deixa de ser apenas humano contra predador e passa a explorar algo muito mais emocional, cultural e até filosófico. O que significa ser parte dessa espécie de caçadores? O que é honra? O que é fraqueza? E o que realmente significa sobreviver? Mas antes da gente entrar na história, nos personagens, na crítica e no impacto cultural, precisamos voltar um pouco no tempo para entender como esse filme nasceu, porque Badlands não saiu do nada. Ele é resultado de anos de tentativas, debates e transformações dentro da franquia. E também da visão de um diretor que já tinha provado saber reinventar o Predator de uma forma moderna e emocionante, Dan Trachtenberg. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como começou o desenvolvimento dessa produção ambiciosa, quais foram os desafios, as inspirações e por que Badlands se tornou uma das experiências mais diferentes e ousadas da franquia. Logo no começo de 2024, a 20th Century Studios estava analisando os caminhos possíveis para continuar o universo Predator depois do sucesso de Prey, lançado em 2022. Esse filme tinha surpreendido o mundo por mostrar o predador num contexto histórico completamente diferente, no século XVIII, acompanhando uma guerreira Comanche. A recepção positiva acendeu uma luz dentro do estúdio. O público queria novos rumos, novas perspectivas e, principalmente, histórias com mais identidade. Foi nesse cenário que eles anunciaram que uma nova produção, inicialmente chamada apenas de Badlands, estava em desenvolvimento. O nome era provisório, mas já deixava claro que estávamos falando de ambientes inóspitos, sobrevivência extrema e um tipo de brutalidade que só o universo Predator é capaz de entregar. Logo se descobriu que o diretor seria novamente Dan Trachtenberg, que já tinha deixado sua marca em Prey. Só que dessa vez, ele queria algo completamente diferente, algo que nenhum outro diretor tinha ousado fazer antes. Contar uma história do ponto de vista de um predador não como vilão, não como uma máquina de matar, mas como protagonista. Durante os primeiros meses de desenvolvimento, Trachtenberg trabalhou junto com Patrick Ayson, o roteirista que já tinha colaborado com ele, para criar uma narrativa que reunisse temas clássicos do Predator: honra, caça, ritual, tecnologia avançada, conflito entre mundos, mas tudo isso visto por um ângulo inédito. Nas reuniões internas com o estúdio, Trachtenberg descreveu o filme com influências que iam desde a fantasia brutal de Frank Frazetta até a poesia visual de Terrence Malick. Ele mencionava também Conan, Mad Max 2, O Livro de Eli e os westerns silenciosos e solitários protagonizados por Clint Eastwood. A ideia era trazer uma mistura de brutalidade, espiritualidade, melancolia e força. Tudo isso dentro de um universo sci-fi. E então veio a decisão mais ousada de todas: situar o filme em Yautja Prime, o planeta natal dos predadores. Apesar de décadas de histórias em quadrinhos e livros explorando esse mundo, ele nunca tinha sido mostrado em detalhes nos filmes principais. Os fãs já imaginavam esse planeta como um inferno selvagem, onde só os caçadores mais fortes poderiam sobreviver, e foi exatamente essa visão que Trachtenberg quis levar para as telas. Mas criar um filme protagonizado por uma criatura alienígena exigia uma construção de mundo muito mais profunda do que qualquer filme anterior da franquia. Para isso, a equipe trouxe o linguista Britton Watkins, que trabalhou na criação de uma linguagem escrita e falada dos Yautias.
Pela primeira vez, não seriam apenas rosnados, cliques ou sons estranhos, mas uma língua completa, funcional, com pronúncia, estrutura, cultura e significado. Dimitrios Schuster Koloamatang, o ator que interpretou Dec, passou meses aprendendo a falar esse idioma alienígena com fluência, de modo que pudesse expressar emoções, intenções e personalidade sem depender de expressões humanas. Enquanto isso, o departamento de arte e produção começou a desenvolver o visual dos cenários, da fauna, das armas, das tradições e até da arquitetura Yautja. Para isso, o estúdio convocou novamente a lendária equipe da Weta Workshop, conhecida por seu trabalho em O Senhor dos Anéis, Avatar e inúmeros filmes de ficção e fantasia. O design do mundo de Jena, o planeta onde grande parte do filme se passa, foi construído com uma mistura de ambientes pré-históricos, criaturas biomecânicas e elementos naturais extremos. Desde o começo, a intenção era que Badlands fosse um filme sobre sobrevivência, mas não apenas sobrevivência física, e sim emocional. O protagonista, Dec, não seria um guerreiro lendário, nem um predador experiente, mas sim um jovem considerado fraco pelo próprio clã. A história começa com ele sendo rejeitado pelo pai e tendo de provar seu valor num planeta hostil. Isso criava uma ponte emocional raríssima num filme da franquia Predator. Pela primeira vez, o público seria convidado a sentir empatia por um predador, e foi aí que surgiu a decisão de trazer a atriz Elle Fanning para interpretar um papel duplo, Tia e Tessa, duas sintéticas da Weyland-Yutani. Ela faria tanto a personagem que se aproxima de Dec e desenvolve laços com ele, quanto sua contraparte fria e implacável, criando um contraste dramático que se torna um dos pontos-chave do filme. Filmar duas versões tão diferentes da mesma personagem exigiu tecnologia de captura de movimento, cenas duplicadas, coreografias precisas e, acima de tudo, uma performance emocional muito calculada. Ela precisava parecer humana e não humana, quente e fria, frágil e implacável, vítima e vilã. E, segundo os bastidores, essa dualidade foi o que mais atraiu Elle Fanning para o projeto. Mas talvez o maior desafio técnico tenha sido o próprio Dec. O estúdio queria um predador com expressões, nuances e presença emocional, sem tirar dele a brutalidade e imponência clássica da espécie. Para isso, Estúdio Gillis construiu um traje completo, altamente detalhado, que permitia movimentos orgânicos, enquanto a Weta e a ILM cuidavam das expressões faciais através de captura digital. O rosto de Dec não é animado como um cartoon. Ele mistura movimentos reais do ator com aprimoramentos digitais sutis, mantendo sempre a sensação de que se trata de uma criatura física. As filmagens começaram oficialmente em agosto de 2024, na Nova Zelândia, sob o título secreto Backpack. Só que a equipe inteira sabia desde o primeiro dia que aquele não era um blockbuster comum. Quase todas as cenas envolviam efeitos visuais, seja ambientais, seja criaturas, seja múltiplas versões dos androides. De acordo com o próprio Trachtenberg, não existe um plano neste filme que não tenha algum tipo de efeito. E ele não estava exagerando. Das tempestades de areia aos monstros regenerativos, das florestas vivas aos trajes alienígenas, tudo precisava de integração digital e física. As filmagens duraram apenas 2 meses, mas o trabalho de pós-produção levou quase um ano inteiro, com equipes da ILM, WetFX, Rising Sun Pictures, Trickster e outras empresas trabalhando juntas numa pipeline extremamente complexa. E claro, havia a música. Para criar o clima certo, a produção chamou 2 compositores, Sarah Schachner, conhecida por trilhas de jogos como Assassin's Creed e Modern Warfare, e Benjamin Wallfish, que já tinha colaborado com Trachtenberg antes. A mistura entre música tribal, sci-fi, orquestral e atmosférica deu ao filme uma identidade sonora impressionante, alternando entre brutalidade e emoção, exatamente como a narrativa pedia. Quando chegou a hora de anunciar o filme oficialmente, o estúdio sabia que tinha
tinha algo especial nas mãos. Por isso, levaram Badlands ao palco principal da San Diego Comic Con, onde o público explodiu em reação ao primeiro teaser mostrando Dec, Tia, Bud e o monstruoso Kalisk. A plateia percebeu imediato. Este não era o Predator que todo mundo conhecia. Era algo novo, algo maior, algo que expandia o universo de uma forma inédita. E foi assim que Predator, Badlands nasceu, não como uma sequência qualquer, mas como um projeto ousado, profundo e emocional, construído para reinventar a franquia sem perder o que a tornou um sucesso por décadas. Se você está acompanhando esta série especial sobre Predator, Badlands, prepara-se, porque agora vamos mergulhar completamente dentro da história do filme. Este é o momento em que o enredo se abre e revela toda a sua força emocional, visual e narrativa. Aqui você vai entender cada detalhe. Quem é Dec, por que ele foi exilado, como conheceu Tia e como essa aliança improvável mudou completamente o destino, não só deles, mas de todo o clã Yautja. Então, ajusta o volume, relaxa na sua cadeira e vem comigo para viajar para um dos planetas mais hostis do universo, a Queda do Exilado. A história começa em Yautja Prime, o planeta natal dos predadores. É um mundo selvagem, quente, brutal, onde apenas os mais fortes têm direito a viver e os fracos são eliminados sem piedade. Entre os jovens do clã, existe um que sempre foi tratado como inferior, Dec. Ele é menor, mais leve, menos agressivo. Para o pai, Nyohr, líder do clã, Dec é uma vergonha. Para o irmão mais velho, Quay, ele é apenas alguém que precisa de ajuda para sobreviver. Mas Dec tem algo que nenhum dos outros Yautja tem: determinação. Ele quer provar que é digno do clã, quer mostrar que mesmo sendo um Hunt, um predador considerado fraco, é capaz de honrar sua linhagem. E o momento da verdade chega quando ele anuncia que será o primeiro a caçar o Kalisk, uma criatura lendária do planeta Gena, conhecida por ser praticamente impossível de derrotar. Mas antes que ele possa sequer tentar, Nyohr dá uma ordem cruel: Quay deve matar Dec. Quay hesita. Ele ama o irmão e sabe que Dec nunca teve uma chance justa, então ele desobedece. Em vez de matar Dec, ele o envia à força para Gena, ativando remotamente a nave de transporte. Só que esse ato de amor custa sua vida. Nyohr decapita Quay diante dos olhos de Dec, que é lançado ao espaço sem poder fazer nada para impedir. Esse é o nascimento do exilado, um Yautja que perdeu tudo: seu clã, seu irmão, seu lar, e agora precisa lutar para provar que merece existir Gena, o planeta da morte. Quando Dec cai em Gena, ele cai sozinho, ferido, sem armas e cercado por um ambiente que parece ter sido criado para eliminar qualquer forma de vida. O planeta é uma mistura de dunas cortantes, florestas vivas, tempestades violentas e criaturas que não conhecem a palavra misericórdia. É nesse cenário que Dec encontra alguém totalmente inesperado: Tia, uma sintética da Weyland-Yutani, ou seja, uma androide extremamente avançada. Ela está quebrada, literalmente, sem as pernas, danificada, confusa e sozinha. Todo o grupo dela foi massacrado pelo Kalisk. No começo, Dec rejeita qualquer possibilidade de aliança. Para ele, humanos e sintéticos são presas, não aliados. Mas Tia não é uma simples máquina. Ela analisa Dec, observa seus comportamentos, sua dor, suas falhas e percebe algo que nenhum Yautja teve coragem de ver. Dec não é fraco, ele só nunca teve a chance de ser forte. Então, ela propõe um acordo. Ela ajuda Dec a encontrar e caçar o Kalisk, e Dec ajuda Tia a encontrar sua irmã sintética, Tessa. É um pacto improvável, um predador e uma androide, dois seres completamente diferentes presos no mesmo inferno. Bud, o terceiro membro da aliança.
Logo depois da união entre os dois, um terceiro integrante entra na história, uma pequena criatura nativa, ágil, rápida e estranha, que Tia decide chamar de Bud. No começo, Dec ignora o serzinho, mas Bud tem instintos afiados e parece sempre saber para onde ir, como escapar, como sobreviver. Na primeira grande sequência de ação, Dec, Tia e Bud enfrentam um Bone Bison, um monstro massivo, com couraça óssea, força absurda e instinto agressivo. A batalha é selvagem, tensa e brutal. Dec finalmente consegue derrubar a criatura, e Bud, como sinal de respeito, cospe nele, marcando Dec como parte de seu grupo. É uma cena simbólica. Agora Dec não está mais sozinho. Ele tem um clã, e pela primeira vez na vida, ele pertence a algum lugar. O encontro com o Kalisk. Com o passar das horas, o enredo se intensifica quando Tia descobre os restos de sua equipe, todos mortos pela criatura que vieram capturar. Enquanto tenta religar seu corpo ao par de pernas que encontrou, Tia envia um pedido de socorro para Wayland Yutani. Dec, ao ouvir isso, entra em desespero. Ele sabe que o maior inimigo de um Yautja não é a presa, é a interferência humana. Vivendo esse conflito interno, Dec toma uma decisão impulsiva. Ele atrai o Kalisk usando óleo inflamável, e o resultado é uma das cenas mais brutais do filme. Dec enfrenta a criatura, corta sua cabeça, e a criatura simplesmente se regenera. O Kalisk derrota Dec com facilidade, mas curiosamente não o mata. Isso intriga Tia e confunde o público, porque o maior predador do planeta pouparia sua presa, e é aqui que o grande segredo começa a se revelar: a captura. No momento em que o Kalisk desaparece na neblina, a Wayland Yutani chega em massa. Naves descem, sintéticos armados invadem o terreno e capturam tanto Dec quanto o Kalisk. É a virada do filme, porque agora o antagonismo se desloca dos monstros para a corporação humana. Tessa, a irmã sintética de Tia, reaparece. Só que completamente diferente e fria, pragmática, letal. Ela inicia um experimento brutal em Dec, classificando-o como animal irracional. E quando descobre que Tia desenvolveu sentimentos, emoção e empatia, Tessa decide que ela precisa ser desativada. Mas Tia, mesmo com medo, decide salvar Dec. Ela o ajuda a escapar, entregando a ele o brinquedo antigo de Quay, um artefato que na verdade contém uma bomba escondida. Dec explode parte do laboratório e foge, mas Tia fica para trás, e é aqui que o filme muda completamente. Dec renasce. Dec, ferido, cansado e emocionalmente destruído, volta à nave do irmão. Ele tenta se tratar, mas emocionalmente entra em colapso. Pela primeira vez desde a morte de Quay, ele chora, ele grita, ele se sente fracassado. Mas aí a memória do irmão volta. Quay acreditava nele, e acreditava porque Dec tinha algo que nenhum outro Yautja tinha. Ele não matava por matar. Ele lutava por significado. Isso dá a ele força para levantar. Então ele se prepara para a batalha final. Ele constrói armaduras orgânicas, armas feitas da flora e fauna de Genna, e Bud retorna para acompanhá-lo. É nesse momento que Dec descobre a verdade. Bud não é apenas um animal, é o filhote do Kalisk. E isso explica por que a criatura não o matou, porque Bud o marcou, e porque Dec sente uma conexão tão forte com ela. Agora a missão muda. Não é apenas salvar Tia, é salvar Bud e sua mãe. Dec forma um clã, seu próprio clã, e pela primeira vez ele não está mais sozinho. A destruição do complexo Wayland Yutani. A partir daqui, o filme entra em uma longa sequência de ação final. Dec invade o centro de pesquisa humano. Bud o ajuda, rastejando por túneis e atacando sintéticos com ferocidade. Tia, ainda presa, tenta resistir enquanto Tessa se prepara para reprogramá-la completamente. Quando Dec chega, tudo explode em caos. A mãe Kalisk é libertada e começa a destruir o laboratório inteiro. Tia é salva no último segundo. Bud
Bud reencontra sua mãe, mas a batalha está longe de acabar. A batalha final, Tessa vs Kalisk vs Deck Tessa, surge pilotando um Power Loader como uma versão Yautja de Aliens, carregando o Plasma Caster de Deck e vários armamentos pesados. Ela é impiedosa, fria, programada para matar. A luta é um espetáculo visual. Kalisk contra a máquina, Deck contra o poder humano, Bud tentando proteger Tia. No final, o Kalisk engole Tessa inteira, mas ela ativa um dispositivo congelante e dispara o Plasma Caster de dentro da criatura, destruindo-a em uma explosão brutal. Quando Tessa sai dos restos fumegantes, quase irreconhecível, ela aponta a arma para Tia, mas Deck aparece num golpe preciso e atravessa a garganta dela, neutralizando a sintética. Bud finaliza, arrancando-lhe a cabeça. O retorno triunfal. Meses depois, Deck retorna para Yautja Prime. Ao lado dele estão Tia, agora completamente reparada, Bud, crescida, forte, feroz, e o crânio de Tessa, seu troféu Nior, observa, irritado. Deck exige o direito a um dispositivo de camuflagem. Seu pai nega, então Deck declara guerra. Ele derrota os guardas, enfrenta o próprio pai, corta seu braço e o prende usando o mesmo tipo de algema que o pai usou contra ele e Quay. Njor, pela primeira vez, implora por misericórdia e Deck responde: misericórdia é para quem tem honra, você não tem. Bud completa o ritual e arranca a cabeça de Njor. Deck pega o dispositivo de camuflagem e declara: eu não sou seu clã, eu criei o meu. Quando parece que a história terminou, uma nave gigantesca pousa no planeta. Tia olha para Deck confusa. Ele responde apenas: é minha mãe, e a tela corta para preto. Fim. E foi assim que Predator: Badlands nasceu, não como uma sequência qualquer, mas como um projeto ousado, profundo e emocional, construído para reinventar a franquia sem perder o que a tornou um sucesso por décadas. Se nas partes anteriores a gente mergulhou na produção e no enredo, agora chegamos a uma das informações que mais interessam ao público: onde o filme foi lançado, como ele chegou aos cinemas, em quais formatos está disponível e onde você pode assistir hoje. E como sempre, eu vou te explicar tudo isso com o impacto de um trailer e a clareza de uma análise profissional. Então, aperta o cinto, porque Predator: Badlands teve uma trajetória de exibição tão agressiva quanto seus personagens. Só que, claro, totalmente segura para assistir do sofá de casa. A caminhada até o lançamento mundial. Antes de falar sobre streaming, é importante entender como Badlands chegou ao público pela primeira vez. O filme estreou oficialmente em 3 de novembro de 2025, no lendário TCL Chinese Theatre, em Hollywood, um dos locais mais tradicionais do cinema mundial. A premiere contou com toda a equipe, incluindo Elle Fanning, Dimitrios Schuster, Kolo Amatandi e o diretor Dan Trachtenberg. Depois dessa apresentação exclusiva, o filme chegou aos cinemas dos Estados Unidos em 7 de novembro de 2025, pela 20th Century Studios, com exibição em IMAX Reality 3D Salas Premium, exibição digital comum. Foi a primeira vez na história da franquia que um filme principal recebeu classificação PG-13, tornando-o acessível a um público bem mais amplo, sem comprometer seu clima de ação e suspense. Tudo trabalhado de maneira elegante, sem mostrar nada exagerado ou inapropriado. A recepção inicial nas salas de cinema. O filme abriu muito bem, fazendo 40 milhões de dólares no primeiro fim de semana, o maior lançamento doméstico da franquia Predator até aquele momento. Isso significa que, mesmo antes de chegar ao streaming, Badlands já tinha conquistado o público. As salas IMAX tiveram especial destaque, porque o visual do planeta Gena, os cenários naturais da Nova Zelândia e os efeitos desenvolvidos pela ILM deixaram o filme ainda mais impressionante na tela gigante. Trachtenberg desenhou cada plano pensando na imersão. O público realmente sentia que estava explorando um planeta hostil, ao lado de Deck e Tia. E no Brasil? Como chegou por aqui? No Brasil, Predator:
Badlands foi lançado nas seguintes datas: 14 de novembro de 2025, pela Disney, 21ª Century Studios Brasil, chegando aos cinemas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Brasília e vários outros centros urbanos. As salas IMAX brasileiras também exibiram o filme, e a crítica nacional elogiou muito o trabalho de fotografia e o foco emocional no protagonista disponível em streaming. Onde ver hoje? Aqui é a parte que todo mundo quer saber. Hoje, Predator, Badlands está disponível em Star+, Hulu, dependendo da região. Depois da fusão do catálogo internacional da 20th Century Studios, a maior parte das produções de ficção científica e ação foram diretamente para o Star+, no Brasil, enquanto no Sekramseran o filme entrou no Hulu. No Brasil, Predator Badlands entrou na plataforma 15 de fevereiro de 2026 e desde então está disponível com dublagem em português, BR áudio original em inglês, legenda em português, qualidade 4K HDR, som Dolby Atmos, quando disponível plataformas de aluguel e compra digital. Além do streaming incluído na assinatura, o filme também está disponível para compra ou aluguel digital em Prime Video, loja, YouTube, filmes Apple TV, iTunes, Google Play, filmes Claro Now. Na maioria dessas lojas, Badlands está disponível em 4K, com versões dubladas e legendadas. Os preços variam, mas geralmente seguem a média. Aluguel R$ 11,90 a R$ 14,90. Compra R$ 24,90 a R$ 39,90. Lançamento físico, Blu-ray e 4K. Mesmo com a queda do mercado de mídia física, Predator Badlands ganhou sim uma edição especial de colecionador lançada em 20 de maio de 2026, incluindo versão em Blu-ray 4K Ultra HD, capa alternativa com deck, tia e Bud bastidores, da produção documentário sobre a criação da língua, Yautja, comentários do diretor Dan Trachtenberg, featurette sobre os efeitos da ILM e a cena estendida do duelo final, gravações de captura facial de deck. Essa edição se tornou item de colecionador, especialmente para fãs da franquia experiência de assistir em casa. Como o filme funciona fora do cinema. Uma das maiores qualidades de Badlands é que ele mantém o impacto mesmo longe da tela gigante. Isso acontece porque o filme foi construído com planos abertos impressionantes, contraste forte entre luz e sombra, texturas muito detalhadas no traje de deck, cores naturais do planeta Jena, efeitos limitados, porém bem integrados. O resultado é que o filme fica lindo em televisões modernas, especialmente em televisores com HDR10 Dolby Vision, tela OLED ou QLED. Mesmo no celular, a experiência continua envolvente, graças ao ritmo forte e à narrativa emocional direta. Dublagem brasileira, um destaque inesperado. A dublagem em português brasileiro recebeu elogios por entregar emoção equilibrada, tons de voz naturais, fidelidade ao estilo Yautja, sem exagero, clareza nas cenas tensas, atemporalidade, não soa datado nem forçado. A dubladora da tia, em particular, foi muito elogiada por manter um equilíbrio perfeito entre máquina e humanidade, sem soar robótica demais nem humana demais. A voz de Deck em português também ficou imponente, mantendo a força do personagem sem soar caricata. Por que a experiência do filme funciona tão bem no streaming? Predator Badlands não é apenas um filme de ação. Ele é principalmente sobre exílio, pertencimento, construção de identidade, relação emocional entre seres muito diferentes, lealdade e a busca por um clã próprio. Esses elementos emocionais fazem com que o filme seja tão bom de rever. Ele não depende apenas de explosões ou perseguições, embora tenha bastante ação. O filme funciona pela jornada pessoal, e isso sempre combina com streaming, onde o público gosta de assistir e reassistir. Conclusão da parte 3. Predator
Badlands teve uma distribuição forte, entrou rapidamente no streaming e ganhou versões em alta qualidade que preservam toda a experiência visual criada pelo diretor. Se você é fã da franquia ou simplesmente gosta de ficção científica com emoção, o filme está totalmente acessível hoje, dublado, legendado em 4K e pronto para ser maratonado. Tia olha para Deck confusa. Ele responde apenas: "É minha mãe." E a tela corta para preto. Fim. E foi assim que Predator: Badlands nasceu. Não como uma sequência qualquer, mas como um projeto ousado, profundo e emocional, construído para reinventar a franquia sem perder o que a tornou um sucesso por décadas. A força de Predator. Badlands não está apenas no espetáculo visual, na construção de mundo ou na reinvenção ousada da mitologia Yautja. O coração do filme bate principalmente através das atuações, que conseguem transformar um universo brutal, cheio de criaturas e tecnologia futurista, em uma história surpreendentemente emocional. Cada personagem não existe apenas para servir à ação. Todos têm motivações claras, conflitos internos e uma profundidade rara para um filme desse gênero. E é exatamente por isso que a análise do elenco de Badlands se torna tão fascinante, porque aqui o Predator deixa de ser apenas um monstro caçador para se tornar alguém que sente, que sofre, que falha e tenta novamente. E isso só funciona porque o elenco entrega um nível altíssimo de interpretação. Então, vamos mergulhar nesse universo e entender como cada ator elevou seus personagens a um novo patamar. Elle Fanning assume um dos papéis mais desafiadores de sua carreira ao interpretar duas personagens completamente opostas. Tia, uma sintética danificada que descobre a capacidade de sentir empatia, e Tessa, sua irmã, totalmente fiel à lógica fria da Weyland-Yutani. Mesmo compartilhando o mesmo rosto, as duas são tratadas pela atriz como entidades distintas, com gestos, posturas, olhares e modos de falar tão diferentes que o público jamais as confunde. Tia carrega uma fragilidade melancólica logo em sua primeira cena. Ela está incompleta, literalmente sem as pernas, e ao mesmo tempo tentando sobreviver em um planeta hostil. A atuação de Fanning transmite essa sensação de vulnerabilidade, ao mesmo tempo em que cria uma figura inteligente, calculista e irônica, capaz de analisar uma situação com rapidez e encontrar soluções sob pressão. Mas o brilho da personagem vai além disso. Tia parece aprender a sentir. Ela começa como uma máquina seguindo protocolos, mas aos poucos passa a construir laços, especialmente com Deck e Bud. É impressionante observar como o filme usa microexpressões da atriz para transmitir essa evolução. A entonação muda, o olhar suaviza e a dinâmica corporal ganha nuances humanas. A química improvisadamente construída com Deck se torna um fio emocional importantíssimo da história, já que ele a enxerga não como uma máquina, mas como uma aliada que escolheu ficar ao seu lado. Já Tessa é quase o oposto absoluto. Elle Fanning a interpreta com frieza calculada, com movimentos precisos e uma postura rígida, quase militar. Não há hesitação, não há dúvida, apenas eficiência. Tessa representa o braço duro da corporação, o lado que vê ciência e poder acima de qualquer vida. Mesmo assim, Fanning evita torná-la unidimensional. Ela adiciona frieza, mas também uma arrogância silenciosa, como se Tessa acreditasse ser a forma mais perfeita de existência. O choque entre as duas irmãs sintéticas se torna uma metáfora elegante entre emoção e lógica extrema, humanização e controle corporativo. Dimitrios Schuster Koloamatandy surpreende ao encarar o papel mais difícil de sua carreira, interpretar Deck, o primeiro protagonista Yautja da história da franquia. A complexidade do personagem exige habilidades físicas, emocionais e expressivas extremamente específicas. Dentro do traje e da prótese facial digital, cada movimento precisa transmitir não apenas força e instinto, mas também insegurança,
força, solidão e uma intensidade emocional que raramente vemos em predadores. Deck é jovem, impulsivo, determinado e cheio de falhas. E isso o torna fascinante. Dimitrios desenvolve uma linguagem corporal única, com movimentos mais curtos, mais contidos e menos confiantes do que os de predadores adultos. Ele cria a sensação de um guerreiro em formação, alguém que ainda não domina suas emoções. Os momentos em que Deck hesita, olha para o chão ou respira pesadamente mostram o conflito interno entre o desejo de honrar o clã e a dor de ser rejeitado pela própria família. Um dos detalhes mais incríveis da atuação é o modo como Dimitrios usa a cabeça e os ombros para expressar emoção, já que o rosto de Deck é em grande parte composto por efeitos. A direção permite longos momentos silenciosos, onde apenas o peso do corpo comunica aquilo que o personagem sente. O resultado é que Deck não é apenas um predador, ele é um filho que perdeu o irmão, um jovem que quer provar seu valor e um ser que aprende a escolher seu próprio caminho. A química com Tia e Bud solidifica Deck como o primeiro Yautja verdadeiramente emocional da franquia, sem perder sua brutalidade, força ou coragem. Dimitrios entrega um protagonista digno, complexo e memorável. Reuben de Jong interpreta Njor, o pai de Deck, trazendo imponência e brutalidade. Ele representa o extremo oposto do protagonista, rígido, orgulhoso, frio e obcecado pela honra do clã. Njor não enxerga Deck como filho, mas como fracasso, e é essa dureza que molda quase toda a jornada emocional do protagonista. A atuação de Reuben é extremamente física, com gestos amplos, postura imponente e uma voz carregada de autoridade. Ele domina cada cena com presença quase imperial. Mesmo assim, há momentos sutis em que o ator deixa escapar traços mínimos de dúvida. Não muito, mas o suficiente para o público entender que esse líder implacável talvez esconda fragilidades atrás da máscara de perfeição. Seu confronto final com Deck é um dos momentos mais emocionalmente carregados do filme. Mike Homick aparece como Quay, o irmão mais velho de Deck, e mesmo com relativamente pouco tempo de tela, sua performance deixa uma marca profunda na narrativa. Quay é simultaneamente mentor, protetor e inspiração. Seu amor verdadeiro por Deck funciona como o único raio de luz dentro da violência do clã. O momento em que desafia o próprio pai para salvar o irmão é interpretado com tanta convicção que o público imediatamente entende que essa relação é o coração emocional da história. Mesmo após sua morte, a presença de Quay continua ecoando no filme, e isso acontece principalmente por causa da força da performance de Homick. Cada lembrança, cada memória, cada flash da voz do irmão funciona como motor emocional que impulsiona Deck até o final. Bud é interpretada por Rohinal Narayan, usando uma combinação de captura de movimento e efeitos digitais. O trabalho é delicado e cheio de nuances. Bud não é um personagem humano, mas o ator consegue transmitir personalidade, medo, lealdade e até humor através da movimentação. A relação entre Bud e Deck evolui quase como a de um animal selvagem e seu guardião, só que com a inteligência e o instinto feroz de uma criatura que carrega um mistério central para a narrativa. Bud se torna essencial não apenas para a trama, mas também para o equilíbrio emocional entre Tia e Deck. A presença silenciosa do personagem funciona como símbolo de sobrevivência e família encontrada. Os dubladores Alison Wright, Matt e Ross Duffer dão voz às inteligências artificiais Miu, TH-UR e ao computador da nave. Alison Wright, em especial, cria uma tonalidade robótica suave, mas carregada de autoridade, semelhante ao estilo clássico das IAs da franquia Alien. A presença das vozes acrescenta tensão e profundidade ao ambiente tecnológico da Weyland Yutani, reforçando o contraste entre máquina
máquinas e seres orgânicos, o elenco coadjuvante de sintéticos, soldados da corporação e criaturas nativas do planeta Jenna também entrega performances sólidas. Eles ampliam o escopo do filme, reforçam o peso da ameaça do Kalisk e ajudam a construir um universo vivo, cheio de conflitos e interesses divergentes. O grande mérito de Predator. Badlands está na decisão de tratar o elenco como parte essencial da narrativa. Aqui, nenhum personagem é raso, nenhum antagonista existe apenas para servir ao roteiro e nenhum aliado é inserido sem propósito. Tudo tem função, tudo tem consequência. E isso faz Badlands se destacar dentro da franquia. A mistura de efeitos, captura de movimento, traje prático e interpretação humana torna esse elenco um dos mais interessantes da história da saga Predator. As relações entre Dec, Tia, Tessa, Quay e Nior são o que realmente movem o filme para frente. Ao final, o público não lembra apenas das batalhas ou do visual impressionante. Lembra dos personagens, das escolhas, dos sacrifícios e das pequenas expressões que constroem um laço inesperado entre criaturas tão diferentes. Predator. Badlands prova que até mesmo um universo conhecido por caçadas brutais e tecnologia alienígena pode ganhar profundidade emocional quando confiado a um elenco talentoso, e isso faz toda a diferença. Logo que a história de Predator, Badlands se afasta das paisagens ensolaradas de Yautja Prime e mergulha nas sombras ameaçadoras do planeta Jenna. A trilha sonora começa a assumir um papel essencial, quase como se fosse um personagem invisível, respirando, observando e acompanhando cada passo de Dec. Desde o primeiro minuto, já percebemos que a música não está ali apenas para preencher o silêncio, mas para mostrar, com notas e texturas sonoras, tudo aquilo que o jovem Yautja ainda não consegue dizer com palavras. Os responsáveis por essa atmosfera são Sarah Schachner e Benjamin Wallfish, dois compositores que trazem universos bem diferentes, mas que, quando se juntam, criam algo totalmente único. Schachner, conhecida por trabalhar em jogos como Assassin's Creed e Call of Duty, usa efeitos eletrônicos, cordas tensas e batidas metálicas para mostrar a brutalidade dos mundos alienígenas. Já Wallfish, que assinou trilhas como Blade Runner 2049 e It, imprime melodias profundas, quase emocionais, que revelam a humanidade escondida nas criaturas mais monstruosas. Essa combinação dá ao filme uma identidade sonora que nunca havia sido explorada na franquia Predator. Logo na cena inicial, quando Dec encara seu pai e o destino brutal que o espera, o tema musical aparece como uma pressão crescente, um peso no peito que o espectador sente antes mesmo de entender o que está prestes a acontecer. É uma música que não grita, ela pulsa, vibra, ameaça. A cada batida lenta e grave, ouvimos a violência implícita da cultura Yautja, a cobrança por honra e a dor de um filho que sabe que jamais será aceito por seu próprio clã. Quando Dec cai no planeta Jenna, a trilha muda completamente. Agora, sons agudos e metálicos se misturam com ruídos de vento, passos abafados e texturas eletrônicas, criando uma sensação de isolamento absoluto. O espectador entende imediatamente que Jenna é um lugar onde tudo está vivo e tudo quer matar. Schachner usa sintetizadores granulosos, quase como se fossem fragmentos de pedra arranhando metal, para dar a impressão de que o ambiente inteiro está pressionando Dec a cada movimento. A entrada de Tia, a sintética danificada, é acompanhada por um tema completamente diferente, um arranjo de notas finas, quase quebradas, que soam como circuitos tentando se reconectar. É curioso como a trilha parece tratá-la não como uma máquina, mas como alguém que perdeu seu lugar no mundo. Quando ela tenta caminhar, quando sua voz falha, quando seus gestos mostram mais humanidade do que ela mesma entende, a música acompanha com uma sensibilidade que surpreende, algo raro em um filme de ação brutal. E então surge Bud, o pequeno nativo de Genna. Aqui,
o filme faz uma escolha musical inesperada. Uma melodia curta, suave e quase infantil acompanha o comportamento curioso da criatura. Mas, em vez de quebrar o clima sombrio, a trilha adiciona ainda mais profundidade à narrativa. A música de Bud não é leve. Ela é misteriosa, com uma pequena centelha de inocência. É a primeira vez que vemos a brutalidade de Genna dar lugar a algo vivo, curioso e talvez até amistoso. Shatner transforma Bud em um elo emocional entre Dec e o planeta, usando instrumentos orgânicos misturados com efeitos digitais para criar uma identidade sonora singular. Conforme os três formam essa aliança improvável, a trilha ganha mais camadas, especialmente durante a caça ao Bone Bison. Aqui, Wallfish assume as rédeas com uma orquestra que cresce devagar, criando a sensação de que algo gigantesco está prestes a explodir. Cada passo da criatura é acompanhado por um impacto grave, profundo, como se fosse o coração de Genna batendo sob os pés dos personagens. A cena inteira é construída como uma dança tensa entre predador e presa, e a música conduz cada movimento com precisão quase matemática. Mas é durante o confronto entre Dec e o Kalisk que a trilha sonora atinge seu ápice. O tema do Kalisk não é exatamente uma música, mas uma mistura de rugidos distorcidos, ecos, batidas orgânicas e notas extremamente graves, como se milhares de toneladas de terra desmoronassem ao mesmo tempo. É uma trilha que não apenas acompanha a criatura, ela a define. O espectador sente o tamanho, o peso e a monstruosidade do Kalisk antes mesmo de vê-lo por completo. A primeira vez que Dec atinge o Kalisk e acredita tê-lo derrotado, a trilha corta abruptamente, deixando apenas um zumbido crescente, como um respirador de máquina funcionando de forma irregular. Esse detalhe musical já avisa que algo está errado, e quando a criatura começa a se regenerar, a música explode em um conjunto de notas distorcidas que quebram qualquer sensação de vitória. A música não celebra Dec, ela avisa que ele ainda está muito longe de ser um verdadeiro caçador. Quando o filme avança para a batalha final, a trilha sonora abandona qualquer hesitação. Agora, Shatner e Wallfish unem forças, sintetizadores violentos, percussões tribais, cordas frenéticas e sons metálicos se misturam para criar uma sinfonia de caos. O confronto entre Dec, Tessa e a Kalisk é acompanhado por batidas que imitam o pulsar acelerado do coração, transformando cada golpe em uma nota musical que parece prestes a rasgar o ar. Mas depois de toda essa intensidade, é curioso como o filme encerra a jornada com um tema inesperadamente emocional. Ao retornar a Yautja Prime, Dec ganha sua própria melodia, uma mistura de flautas graves, tambores suaves e sintetizadores atmosféricos. Essa música não fala sobre glória nem sobre vitória. Ela fala sobre identidade, sobre encontrar um lugar no mundo e enfrentar seu passado com coragem. Quando Dec declara que agora possui seu próprio clã, formado por Tia e Bud, a música se transforma em algo maior, como se toda sua vida tivesse finalmente encontrado um significado. É um dos momentos mais belos da trilha sonora, e talvez de toda a franquia Predator. Wallfish entrega um arranjo que equilibra brutalidade e esperança, enquanto Shatner adiciona texturas digitais que lembram a natureza alienígena da história. O resultado é uma conclusão sonora que emociona sem jamais trair o tom selvagem da narrativa. No fim, a trilha de Predator, Badlands, não é apenas música, é a voz do filme. É o que revela a alma dos personagens, o peso das decisões, o mistério dos planetas e a força das criaturas. É o que nos conduz através dessa aventura brutal e, ao mesmo tempo, profundamente humana. Predator, Badlands prova que até mesmo um universo conhecido por caçadas brutais e tecnologia alienígena pode ganhar profundidade emocional quando confiado a um elenco talentoso. E isso faz toda a diferença
diferença. Quando Predator: Badlands finalmente chegou aos cinemas, carregava nos ombros não apenas o peso de ser o nono filme de uma franquia lendária, mas também o desafio de apresentar algo que o público nunca havia visto antes: um predador como protagonista emocional. Essa mudança estrutural não era pequena, e os fãs mais antigos estavam divididos. Alguns celebravam a coragem da proposta, outros temiam que a essência da franquia fosse diluída. Mas assim que a luz da sala de cinema se apagou e a jornada de Dec começou, algo inesperado aconteceu. Tanto a crítica quanto o público concordaram que Badlands trouxe um novo sopro de vida ao universo dos Yautja. Parte desse impacto se deve ao início impressionante do filme, que conquistou de imediato o olhar de quem esperava apenas mais um capítulo de caçada. Em vez disso, encontraram uma história emocionalmente carregada sobre rejeição, honra e sobrevivência. Muitos críticos destacaram como a decisão de colocar um Yautja abandonado como coração narrativo da trama foi uma aposta ousada e, ao mesmo tempo, extremamente eficaz para renovar o significado de um personagem que durante décadas existiu somente como caçador implacável. Essa inversão gerou comparações com a estratégia usada em certas franquias, onde a criatura ganha profundidade, mas no caso de Badlands, a crítica ressaltou que essa reinvenção foi feita com maturidade, equilíbrio e sem contradizer o legado da série. Nas primeiras horas após a estreia, análises começaram a surgir nos principais jornais norte-americanos e internacionais. Vários críticos elogiaram a capacidade de Dan Trachtenberg em transformar um ícone de terror e ação em uma figura com conflitos internos reais. A revista Consequence, por exemplo, foi categórica ao afirmar que o filme representava a mesma virada narrativa que O Exterminador do Futuro 2 trouxe ao seu universo: pegar um personagem outrora visto como ameaça e colocá-lo no centro emocional da jornada. Essa comparação não foi feita levianamente. Para muitos, ela fez sentido porque Dec é, talvez, o primeiro predador desde o original de 1987 que parece verdadeiramente tridimensional. A crítica especializada também dedicou elogios à maneira como Badlands explora seu ambiente. O planeta Jenna, com suas tormentas constantes, fauna imprevisível e sensação palpável de perigo, foi frequentemente citado como um dos pontos mais fortes do filme. Cronistas elogiaram a habilidade de Trachtenberg em transformar o cenário em um personagem vivo, um antagonista silencioso que pressiona Dec desde o momento em que ele cai naquele mundo hostil. A fotografia de Jeff Cutter, com sua paleta de tons terrosos e luzes cortantes que atravessam a poeira da paisagem, foi considerada hipnotizante. Mas o filme não conquistou apenas pela estética. Muitos críticos observaram que o coração emocional de Badlands está na dinâmica de Dec com Tia, a sintética que se torna, aos poucos, o eixo moral da história. Esse relacionamento improvável entre um predador rejeitado e uma androide quebrada, que começa a descobrir nuances humanas através da convivência, foi visto como inovador dentro da franquia. O público também reagiu com entusiasmo a essa relação, apontando que ela trouxe uma humanidade inesperada para um universo que sempre priorizou violência e sobrevivência física. Mesmo assim, Badlands não renuncia à ação, e muitos espectadores celebraram justamente esse equilíbrio. A crítica notou que as cenas de combate foram filmadas com clareza, sem a confusão visual típica de vários blockbusters modernos. A construção da luta final, em particular, recebeu comentários extremamente positivos. O confronto entre Dec, o Kalisk e a versão mecanizada de Tessa foi apontado como um dos clímax mais engenhosos da saga Predator. A fusão de efeitos práticos e digitais gerou elogios quase unânimes entre os críticos, que destacaram a autenticidade visual dos movimentos e o peso físico das criaturas.
Por outro lado, alguns analistas foram mais contidos em suas avaliações. Houve quem mencionasse que a transição do terror para o heroísmo pode ter retirado parte da aura predatória que define o predador desde 1987. Um crítico chegou a comentar que, embora respeite a ambição do filme, sentiu falta do Yautja monstruoso, que age movido por códigos insondáveis. Ainda assim, mesmo esses comentários mais céticos reconheciam que a inovação era necessária para que a franquia continuasse relevante. Entre o público, a recepção foi ainda mais calorosa. No primeiro fim de semana, comentários nas redes sociais começaram a elogiar a construção emocional de Deck-fãs antigos, inclusive aqueles que inicialmente desconfiavam da mudança, declararam surpresa com a forma como o personagem conquistou sua simpatia. Alguns espectadores afirmaram que esta foi a primeira vez que torceram verdadeiramente por um predador desde o original com Schwarzenegger. Além disso, a performance de Elle Fanning como Tia e também como Tessa recebeu enorme destaque dos fãs por sua capacidade de diferenciar as duas sintéticas através de nuances vocais e expressões corporais distintas. A reação nos fóruns também demonstrou entusiasmo com Bud, o pequeno ser nativo de Guena que se torna uma espécie de contraponto emocional ao brutal Kalisk. A presença do pequeno monstro conquistou desde apreciadores de criaturas alienígenas até espectadores casuais, com muitos chamando Bud de a criatura mais carismática desde Baby Groot. O CinemaScore, pesquisa que mede a opinião do público no primeiro dia de exibição, atribuiu nota A- ao filme, que se tornou a maior pontuação da franquia inteira. Para muitos analistas, esse resultado representa a prova final de que a estratégia de Trachtenberg funcionou perfeitamente, pois mesmo com todas as mudanças significativas, Predator: Badlands conseguiu capturar o público jovem e, ao mesmo tempo, reconectar os fãs antigos. No Rotten Tomatoes, uma das métricas mais comentadas nos debates modernos, Badlands alcançou 85% de aprovação entre os críticos, uma marca impressionante considerando que apenas 2 filmes da franquia ultrapassaram a casa dos 70%. Entre o público, o índice também foi superior à média, sinalizando satisfação geral. Entre os elogios mais repetidos estavam a construção do mundo alienígena, a coragem da narrativa, o uso criativo dos efeitos visuais, a trilha atmosférica e a coesão emocional entre os protagonistas. Quanto às críticas, a maioria se concentrava na sensação de que, por vezes, o filme se afastava um pouco da brutalidade visceral da série original, optando por um tom mais aventureiro e épico. Ainda assim, a recepção geral foi positiva o suficiente para consolidar Badlands como um dos capítulos mais importantes da franquia. Mesmo nas avaliações intermediárias, nas quais os críticos destacaram pontos fracos ao lado das virtudes, havia uma unanimidade rara: Predator. Badlands reacendeu o potencial narrativo de um universo que muitos acreditavam esgotado. Para alguns especialistas, esse filme representou o mesmo impacto renovador que Creed trouxe para Rocky ou Mad Max Fury Road para sua própria franquia. Vários críticos também comentaram o potencial da história para expansões. A cena final, em que a nave misteriosa chega trazendo a mãe de Deck, foi vista como uma das provocações mais inteligentes já utilizadas na série, pois abre portas para explorar a cultura Yautja de uma forma mais profunda e menos centrada apenas na caça. Tanto fãs quanto analistas já especulavam sobre futuras batalhas políticas, conflitos culturais e até guerras maiores dentro de Yautja Prime. No geral, a crítica recebeu Predator: Badlands como uma obra que respeita a tradição,
mas não teme alterar seu próprio DNA para evoluir. Uma narrativa emocional, com temas de família, honra, perda e renascimento, capturou a atenção do grande público e redefiniu o que um filme do Predador pode ser. A recepção calorosa indica que o caminho criativo tomado por Trachtenberg não apenas deu certo, mas pavimentou o terreno para uma fase completamente nova dentro do universo Predator. No fim, a trilha de Predator, Badlands, não é apenas música. É a voz do filme. É o que revela a alma dos personagens, o peso das decisões, o mistério dos planetas e a força das criaturas. É o que nos conduz através dessa aventura brutal e, ao mesmo tempo, profundamente humana. Predator. Badlands prova que até mesmo um universo conhecido por caçadas brutais e tecnologia alienígena pode ganhar profundidade emocional quando confiado a um elenco talentoso, e isso faz toda a diferença.